Olá, pessoal. Estamos aqui novamente com a disciplina Orçamento para Manutenção de Automóveis. Esta vai ser a aula 7. Nós vamos abordar aqui o orçamento pela hora cheia. Orçamento pela hora cheia. Na realidade, existe no mercado de manutenção automotiva oficinas mecânicas que são cadastradas na Receita Federal do governo como microempresas, ou seja, empresas que têm até 9 empregados. Essas empresas são optantes pelo sistema simples, que é um sistema que paga uma taxa menor de imposto, atualmente em torno de 11%. Ou então elas são cadastradas como microempreendedor individual, ou seja, tem um ou dois sócios com apenas um funcionário. Então, o número de funcionários vai ser aí no máximo 4 funcionários, né? E dois, somando os dois sócios, né? Então, essas pequenas oficinas também geralmente não pagam aluguel, pois na maioria das vezes a oficina fica num local lá do terreno, no lote, no fundo do quintal da própria casa do dono. E, como a gente comentou, essas oficinas geralmente têm de 1 a 4 funcionários. É o dono mais um, no caso de microempreendedor individual, ou então 4 funcionários no caso de microempresa. Bom, então geralmente essas pequenas oficinas adotam um sistema de orçamento prático, ou porque o dono da oficina não sabe fazer aqueles cálculos com aquelas fórmulas matemáticas que nós vimos, ou então porque ele quer sonegar um pouco de imposto, né? Então, claro que existem essas duas variáveis aí possíveis. Esse sistema prático de orçamento é conhecido no mercado como hora cheia. Ele não é um orçamento errado, né? Mas ele pode gerar dúvidas, pode gerar, às vezes, um prejuízo para o dono da oficina, ou pode gerar um lucro que seria um prejuízo para o cliente, né? Mas, em todo caso, isso é uma realidade do mercado, nós não podemos ignorar, por isso que vocês têm que aprender isso também, tá? Bom, esse valor chamado hora cheia é um valor fixo que o dono da oficina estabelece para todos os serviços de manutenção realizados durante aquele mês. Claro que somando o preço das peças substituídas durante a manutenção do veículo. Bom, nesse caso, o da hora cheia, o que vai acontecer? A oficina não utiliza aquelas formas matemáticas como a gente comentou há pouco, né? Ela vai utilizar exatamente os valores ali. Deixa eu pegar uma canetinha aqui colorida. Isso. Então, nesse caso, a oficina não utiliza aquelas formas matemáticas para calcular a mão de obra, as despesas fixas, as despesas variáveis, o custo parcial, taxa administrativa, taxa de lucratividade, taxa de impostos, né? Porque nesse caso, esses proprietários dessa oficina pequena consideram que esses valores já estão embutidos no valor da hora cheia. Às vezes sim, às vezes não, né? Isso nós vamos ver aqui detalhadamente. Então, a gente está vendo aqui nessa figura que eu coloquei aqui, o dono da oficina, ele quer fazer o orçamento do jeito dele, né? Então, isso que às vezes, né, não dá certo, mas às vezes dá certo, né? Ele tem as duas variáveis aí, né? Então, vamos comentar aqui com mais detalhes, né, sobre o que é e como é feito esse orçamento pela hora cheia. Bom, o orçamento pela hora cheia, né, entretanto, né, na prática, essas oficinas correm o risco de terem prejuízos no faturamento financeiro a médio prazo. Não quer dizer que vai ter um prejuízo em todo o serviço, mas a médio prazo, ali contabilizando, né, no final do mês, no final do semestre, pode contabilizar um prejuízo financeiro, como pode contabilizar um lucro. Mas se ela contabilizar um lucro, na realidade, em detrimento de um prejuízo para o cliente, né?
Bom, em determinado mês, a lucratividade pode ser alta lá da oficina, acima daqueles 15% cobrado pelo mercado. Mas num outro mês, a lucratividade pode ser baixa, menor que 15%, quando é feito o orçamento pela hora cheia. Então, na prática, como que o dono da oficina ele não quebra fazendo pela hora cheia? Porque um mês pode dar prejuízo, no outro mês dá lucro e vice-versa, e ele vai levando. Mas o que acontece? Ele não vai ficar sabendo o valor exato que ele tem que pagar de imposto, isso ele vai ficar sabendo só no final do ano, quando ele for fazer o imposto de renda. Então, como diz, uma faca de dois gumes. Mas, como a gente comentou, isso é uma realidade nas oficinas pequenas. Então, nós não podemos ignorar, embora nós já sabemos como é a maneira correta de fazer o orçamento, né, utilizando aquelas formas. Então, essa questão do lucro ou prejuízo vai depender muito ali das condições que ele for fazer esse orçamento pela hora cheia. Vamos entender isso melhor no próximo slide. Bom, como a gente estava comentando no slide anterior, esse orçamento pela hora cheia é praticado principalmente pelas oficinas de pequeno porte, mas tem oficina de médio porte que também pratica esse orçamento pela hora cheia, né? Bom, então nós não podemos ignorar isso, porque é uma realidade do mercado, como eu estava falando, né? Então a gente tem que ter esse conhecimento, porque vai acontecer com um de vocês um dia que você vai ter que fazer esse orçamento pela hora cheia a pedido lá do dono da oficina, né? Então, isso é importante. Mas se a hora cheia, o orçamento pela hora cheia, ele for feito de uma maneira assim bem consciente, de uma maneira bem dentro de uma realidade de mercado, não vai ter problema nenhum. O problema é que os donos de oficina eles fazem com, assim, vamos dizer, já mal intencionado para que ele não pague imposto ou pague menos de imposto, né? Então, vamos ver aqui a seguir como é que é feito esse orçamento pela hora cheia. Aqui vocês lembram lá que nas aulas anteriores nós fizemos lá no orçamento o cálculo da taxa administrativa, o cálculo da lucratividade, né? Que é o valor que o proprietário da oficina vai ter, né? Fazendo o orçamento. Agora, quando faz o orçamento pela hora cheia, ele não faz aquele cálculo. Ele nem vai ficar sabendo qual que é a porcentagem de lucro, de taxa administrativa que ele vai ter com aquele serviço, né? Então, qual o recurso que as oficinas pequenas fazem quando elas utilizam o orçamento pela hora cheia? Vamos ler o que eu escrevi aqui, ó. A maioria das oficinas mecânicas que adotam a hora cheia estabelecem um pagamento mínimo de 2 horas, mesmo para os reparos mais simples. Ou seja, se for lá fazer um serviço lá de manutenção num veículo, que ficar, por exemplo, lá esse serviço ficou em 1 hora. Em 1 hora. Foi lá, trocou as pastilhas de freio, verificou lá o ajuste da embreagem, né? E ficou em 1 hora o serviço. Então, para não pagar só o valor de 1 hora, a oficina estabelece que o valor mínimo é de 2 horas. Então, se ficou em 1 hora, vai ser cobrado 1 hora mais as 2 horas de valor mínimo, totalizando 3 horas. Então, isso que as oficinas fazem. É legal? É ilegal? O mercado é que vai dizer. Se o cliente achar que foi justo, achou que o serviço ficou de qualidade, tudo bem. Mas por que eles fazem isso? Os proprietários de oficina? Porque essas 2 horas aqui, ele faz para compensar aquela taxa administrativa, aquela taxa de lucratividade, caso tenha lá uma despesa extra durante o mês que não estava prevista, ou se durante alguns dias no mês não aparecer nenhum serviço para fazer na oficina. Então parecido, similar àquilo da taxa administrativa que a gente faz lá da maneira correta, né? Mas essas 2 horas aqui, elas então compensam. Mas de certa forma tem cliente que acha que ele está sendo prejudicado, né? Com essas 2 horas extras, mas muitos clientes não reclamam. Bom, então
o que vai acontecer? Essas 2 horas extras, 2 horas extras cobradas, além das horas de execução normal, né, vai compensar alguma despesa extra ou ausência de clientes durante o mês, né? A gente vai ver lá no exemplo que nós vamos fazer. Bom, em qualquer serviço que for feito em oficina mecânica, até mesmo em padaria, em restaurante, etc., a Receita Federal estabelece que o comerciante ele tem que emitir uma nota fiscal com código de barras, de acordo com os padrões estabelecidos pela Receita Federal, para o cliente. Agora, você sabe, tem cliente que ele paga e ele nem quer ver a nota fiscal. Já tem cliente que exige a nota fiscal. Então, quando no mais um cliente exige um cupom fiscal, né? Aquele cupom fiscal, igual esse que a gente está vendo aqui na foto, né? Mas o dono da oficina é o seguinte, a Receita Federal tem como cobrar o imposto dele se ele emitir a nota fiscal, né? Com todos esses dados aqui, tem até aqui um código de barras, né? Através do cupom fiscal, também a Receita Federal pode rastrear esse imposto. Mas o cupom fiscal ele não traz dados tão precisos como a nota fiscal, tanto é que ele não tem, né, o código de barras aqui que tem na nota fiscal. Essa nota fiscal hoje ela pode ser até eletrônica, sem precisar de papel. Mas se o cliente não exigir a nota fiscal, o proprietário da oficina ele vai apenas dar um cupom fiscal ou um recibo, né, para comprovar que o cliente, né, fez o pagamento, mas ele não computa isso para a Receita Federal, porque ele não emitiu a nota fiscal, o talão lá de nota fiscal dele, que seja físico ou eletrônico, fica lá sem computar isso. Então, com isso, ele não paga o imposto relativo àquele serviço que ele não emitiu nota fiscal. Então, isso, na realidade, infelizmente, muitas oficinas pequenas fazem isso no Brasil, como padaria faz, como dono de bar faz, como lanchonete, dono de restaurante também faz, né? Loja de tecido, né? Comércio faz. Mas, né, a Receita Federal não tem como fiscalizar isso, não tem funcionário para fiscalizar isso, que o Brasil é muito grande, né? Então, eu escrevi aqui, né, só para registrar. Na verdade, muitas oficinas mecânicas que praticam a hora cheia tentam sonegar impostos emitindo apenas o cupom fiscal ou simplesmente um recibo, ao invés de emitir a nota fiscal, né, que é exigida por lei pela Receita Federal, né? Isso referente aos custos de serviços executados. Então, se a oficina fizer lá durante o mês 30 serviços, e dos 30 serviços, só 10 serviços que ela emitir nota fiscal, ela só vai pagar o imposto dos 10 serviços. Porque o cliente também às vezes não reclama, ele quer ter só um recibo ou um cupom fiscal, né, para ele, e isso acontece, né? Mas aquele cliente que exige a nota fiscal, tal, que é o que deve ser feito, né, o dono da oficina é obrigado por lei a emitir. Mas na prática, né, nem sempre isso acontece. Então, e a hora cheia é uma forma do proprietário da oficina, assim, não emitir a nota fiscal, emitir só um recibo ou só um cupom fiscal, né? Porque o proprietário do carro, ele quer o carro pronto lá o mais rápido possível, né? Pagar lá parcelado no cartão de crédito, ele não vai exigir a nota fiscal, né? E o dono da oficina dá o cupom fiscal, dá um recibo e às vezes fica por isso mesmo, né? Mas vamos ver um exemplo aqui no próximo slide. Bom, então vamos ver aqui nesse slide um exemplo resolvido, né, sobre o orçamento pela hora cheia. Então vamos ler o texto aqui para a gente entender aqui, né? Um determinado cliente levou seu Fiat Palio ano 2012 na oficina mecânica do Zezinho para fazer um orçamento para manutenção mecânica. Devido à pressa do cliente, o cliente solicitou a possibilidade do Zezinho fazer o orçamento ali naquele momento, naquele instante, né? Agora, para facilitar, o cliente que já tem uma certa experiência com
manutenção do veículo dele, ele levou uma lista das peças que seriam necessárias trocar. Ele já sabia que tinha que trocar o amortecedor traseiro, a bomba d'água, a pastilha de freio, o cabo das velas, né? Então ele já levou lá pro Zezinho uma tabelinha, uma folha lá com o valor que ele pesquisou na internet, né? Até para o orçamento lá ficar mais rápido. Então, beleza, facilitou para o Zezinho, né? Então ele pegou aqui o preço do amortecedor traseiro, o preço da bomba d'água, do jogo de pastilha, cabo de vela, as velas de ignição, né? Com o valor aqui já que ele calculou lá. Então, isso aqui já deu esse dado para o Zezinho aqui, para o Zezinho fazer o orçamento. Enquanto ele ia tomar um cafezinho, ele já ia voltar e querer o orçamento, o valor do orçamento do Zezinho. O Zezinho falou, beleza, te faço daqui a 10 minutos. Bom, o Zezinho falou que faria o orçamento rápido porque a oficina do Zezinho pratica a hora cheia, faz o orçamento pela hora cheia. Por isso que ele consegue fazer rapidamente. Então, lá na oficina do Zezinho, o valor da hora cheia praticada é de R$ 130. Então, o Zezinho cobra R$ 130 a hora de qualquer serviço que for feito lá, né? Independente da complexibilidade do serviço. Claro que ele vai colocar a hora, né? Vamos ler essa observação aqui, ó, que é importante. Para compensar eventuais despesas administrativas durante o mês, a oficina do Zezinho estabelece um valor mínimo de 2 horas, né, para cada serviço, um valor mínimo de 2 horas. Quer dizer, de cara, o cliente já vai pagar lá 260, né? Que é 2 horas vezes 130. Bom, essas 2 horas são adicionadas no tempo total de execução do serviço. Isso é, se o tempo de execução do serviço for 3 horas, serão computadas 5 horas, as 3 horas reais mais as 2 horas. Contudo, essa informação é repassada para o cliente, né, no ato do orçamento. Então, vamos ver a solução aqui desse problema, que nós vimos no slide anterior, que o proprietário do carro, o cliente, já deu a relação das peças com o preço pesquisado na internet. Então, aqui na solução, o Zezinho somou o preço das peças, né? Lá, amortecedor, cabo de vela, bomba d'água, né? Então, somou aqui, deu R$ 860, que o Zezinho vai ter que comprar essas peças para substituir no carro. Então, o primeiro passo aqui foi calcular o custo, né? O preço das peças, né? Que serão substituídas. Bom, então aqui seguindo a solução, então o Zezinho lá da oficina, ele estimou pela experiência dele que para fazer a troca dos amortecedores, da bomba d'água, dos cabos de vela, das velas, vai precisar de 4 horas, né? O Zezinho tem experiência, então isso aqui ele faz bem, né? 4 horas. Bom, mas só que aquilo que nós comentamos há pouco, o tempo computado vai ser de 4 horas que vai gastar fazer isso, mais aquelas 2 horas adicionais, que é o mínimo que a oficina cobra, né? Então, soma as 4 horas reais mais as 2 horas, totalizando, então, 6 horas que ele vai cobrar. Bom, o preço estabelecido para a hora cheia na oficina do Zezinho é de R$ 130. Então, R$ 130 da hora cheia vezes as 6 horas, que são as totais, né? Vai dar R$ 780. Então, na realidade, o Zezinho vai cobrar pelo serviço, né, R$ 130, que é a hora cheia que ele estabeleceu, vezes 6 horas de trabalho, 780. Só que tem que somar com o preço das peças, né? Porque o Zezinho vai ter que comprar as peças. Então, esses R$ 780 aqui é o custo parcial. Agora, o Zezinho vai ter que somar o custo parcial com o preço das peças. Então, aqui, os R$ 780 mais R$ 860 do preço das peças, que vai dar R$ 1.640, que vai ser, então, o valor do orçamento. Então, observa que o valor do orçamento foi calculado rapidamente, porque o Zezinho estabeleceu aqui os R$ 130 a hora cheia vezes as 6 horas. Lembrando que ele somou 2 horas adicionais, né, no normal. Então, o valor do orçamento aqui para o cliente foi R$ 1.640. Bom,
Agora, será que esse orçamento aqui que o Zezinho passou não vai dar um certo prejuízo para o Zezinho ou vai dar um lucro para ele? Então, ele fez aqui da maneira que ele tem feito aí na oficina. Esse valor aqui, geralmente de hora cheia, a oficina reajusta a cada 6 meses, né? Então, a cada 6 meses ela reajusta, passa para 140, para 150, né? Vai reajustando aí a cada 6 meses, né? Para compensar ali o aumento de insumos, né? Cada ano ele tem que aumentar o salário pessoal. Observa que o Zezinho aqui não somou os salários dos funcionários, não somou aquele não multiplicou por aquele 1,7 de encargos sociais, né? Ele fez a hora cheia vezes isso aqui. Então ele achou esse valor aqui, ok? Então isso que é a hora cheia que algumas oficinas pequenas praticam, né? É importante vocês conhecerem, porque com certeza você vai encontrar isso aí, né, na sua vida profissional, mas você sabe que não é a maneira ideal. A maneira ideal é aquela que nós já fizemos aí nas aulas anteriores. Então, concluindo aqui, ó, para saber se o valor do orçamento pela hora cheia, né, de qualquer oficina vai dar um certo lucro além do normal, além daqueles 15%, ou até um prejuízo, ou ficar razoavelmente compatível com o valor do mercado, que às vezes o orçamento pela hora cheia não vai dar um lucro maior nem um prejuízo, e vai ficar razoavelmente compatível com aquele valor quando a gente faz pelas fórmulas normais, né? Então, para a gente saber isso, a gente pode recalcular o orçamento conforme os procedimentos do mercado, ou seja, utilizando aquelas fórmulas relativas à mão de obra, despesa variável, despesa fixa, preço das peças, custo parcial, taxa administrativa, taxa de lucratividade, taxa de imposto, né? E depois a gente vai comparar com o valor do orçamento da hora cheia e com o valor desse orçamento tradicional, para ver se ficou compatível com o mercado, né? Claro que lá na oficina do Zezinho ou outras similares não fazem isso. Isso aqui eu estou dizendo aqui para nós, né? Um dia você pode encontrar uma situação assim. Um proprietário de uma oficina pode procurar você e falar, olha, você que tem um conhecimento técnico aí, estou com dúvida aqui se eu estou fazendo os orçamentos certo, não sei se tem mês que eu levo prejuízo, não sei se tem mês que eu levo lucro, né? Então eu queria que você olhasse para mim. Então o que você vai fazer? Você vai pegar um orçamento que ele faz lá e vai pegar os dados da oficina dele, quanto que é o salário do funcionário, quanto que ele paga de conta de luz, conta de água, aquilo que nós vimos lá nas aulas anteriores, e você vai fazer o orçamento daquela maneira, usando as fórmulas. E vai comparar o resultado com o resultado do orçamento que ele fez lá da hora cheia. Aí você vai ver se ficou razoavelmente compatível com o valor do mercado. Você vai falar, do jeito que você está fazendo aí, tá bom, mas só que você não fica sabendo quanto que é o valor de imposto que vai pagar no fim do ano, né, etc. Né? Então, a gente pode fazer essa comparação, mas o certo é que essa hora cheia ela é utilizada, né? Claro que ela não é uma coisa recomendável, né? Mas é uma maneira lá do dono da oficina dar o seu pulo lá para pagar pouco imposto, né? Razoavelmente fazer isso. Quando o dono da oficina pratica a hora cheia e ele percebe que o cliente fala, mas essas 2 horas que você está me cobrando aí de administrativa. Aí ele explica, né, a situação, aí ele faz um desconto e fala, não, peraí, eu vou te dar um desconto então de 15% aqui no valor. Aí o cliente fica satisfeito, fica por isso mesmo, né? Mas, né, então foi bom vocês, né, verem essa situação para que vocês conheçam essa realidade que existe nas oficinas, geralmente nas oficinas pequenas, tá? Eu também, como nas outras aulas, vou passar para vocês aí um exercício, né, aqui de hora cheia, né, para você fazer aí, ver que é assim bem mais simples, né, e tirar suas conclusões, ok? Então, bons estudos para vocês. Nós encontramos aí na próxima aula da semana que vem.